Ele teve uma conversa com Deus. Uma única noite que mudou tudo. Deus lhe ofereceu qualquer coisa: poder absoluto, vida eterna, vingança contra inimigos. E ele pediu sabedoria. E recebeu. Mas também recebeu algo que não pediu: 70 toneladas de ouro. Palácios que faziam reis viajarem 1000 quilômetros só para ver. E um coração que ele não soube guardar. Porque 20 anos depois, esse mesmo homem, o mais sábio da terra, construiria altares para deuses falsos, trairia a aliança sagrada e assistiria impotente enquanto tudo que ele edificou começava a desmoronar. E antes de morrer, ele escreveria as palavras mais brutais da Bíblia: tudo é vaidade. Esta é a história de Salomão. E se você acha que já a conhece, você não conhece nada. Porque o que ele descobriu tarde demais pode ser exatamente o que você está precisando ouvir agora. Imagine Jerusalém no crepúsculo. O sol morre sobre pedras ainda manchadas de sangue e glória. No topo da cidade, um palácio de cedro. E dentro dele, um velho rei observa o horizonte. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pastor que matou o gigante, o guerreiro que unificou tribos selvagens em uma nação, o poeta que compôs salmos que atravessariam milênios, mas também o adúltero, o assassino, o pai falho. E agora, nas sombras de seus aposentos, Davi sabe: ele está morrendo. A questão não é se ele morrerá, é quem herdará o trono. Salomão não era o primogênito, não era o óbvio. Ele era o filho de Batseba, a mulher que Davi desejou através de uma janela, tomou em adultério e por quem assassinou um homem leal. Seu primeiro filho com ela morreu. Castigo divino por 7 dias de agonia. Salomão nasceu da graça, do perdão impossível. Seu nome significa pacífico, mas sua origem era guerra, traição, lágrimas. Ele cresceu no palácio sabendo: eu não deveria existir. E talvez por isso ele passaria a vida inteira tentando provar seu valor. Mas o trono não viria facilmente. Adonias, o meio-irmão mais velho, se proclamou rei enquanto Davi ainda respirava. Sacrificou animais, convocou apoiadores, quase conseguiu. Até que Natã, o profeta, e Batseba correram até Davi. Meu senhor, enquanto você repousa, Adonias rouba seu trono. E se ele reinar, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores e morreremos. Davi, trêmulo, levantou-se uma última vez como rei. Salomão reinará após mim. Que montem meu filho em minha própria mula. Que unjam rei sobre Israel hoje. Assim, com trombetas soando e óleo escorrendo por sua cabeça jovem, Salomão se tornou rei. Mas o preço da coroa seria cobrado em sangue, porque Salomão logo descobriria: alguns inimigos dormem em seu próprio palácio, e a primeira ordem de um rei pacífico seria eliminar os que ameaçavam a paz. Pense nisso. Quantas vezes você herdou algo que não pediu? Uma responsabilidade, uma expectativa, um legado que parece grande demais? Salomão tinha 20 anos quando se tornou rei, e ele sabia, não importava quão brilhante fosse, ele sempre seria comparado a Davi. Às vezes, o peso não é o fracasso, é a sombra daqueles que vieram antes de nós. Mas veja bem, Deus não escolhe você apesar de sua história. Ele escolhe você por causa dela. A noite que mudou tudo, Gibeon. Uma cidade no topo de uma colina. Um altar antigo, ainda fumegante de 1000 sacrifícios que Salomão oferecera. 1000 holocaustos. 1000 animais queimados em adoração. Por quê? Porque Salomão sabia. Ele era jovem, inexperiente, cercado de inimigos. E ele precisava desesperadamente de Deus. Naquela noite, exausto, ele dormiu perto do altar. E Deus apareceu. Não em trovões, não em visões aterradoras. Apenas uma voz, clara como água. Pede-me o que queres que eu te dê. Pense nisso. O Criador do Universo oferecendo um cheque em branco. Qualquer coisa. Riqueza, poder, vida longa, vitória sobre inimigos.
Mas Salomão, tremendo, disse algo que ecoaria pela eternidade: Dá ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Ele não pediu para si, pediu pelo povo. E Deus sorriu. Porque pediste sabedoria e não riquezas, nem vida longa, nem a morte de teus inimigos. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e entendido, de maneira que antes de ti nunca houve teu igual, nem depois de ti se levantará semelhante. E então, como um presente não solicitado, e também te dou o que não pediste, riquezas, glórias, de modo que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Salomão acordou, e não era mais o mesmo homem. Dias depois, 2 mulheres entraram no salão do trono, ambas prostitutas, ambas mães, ambas com a mesma história impossível. Vivíamos na mesma casa. Demos à luz com dias de diferença. Mas ela, enquanto dormia, sufocou seu bebê, e no meio da noite, trocou o bebê morto pelo meu. A outra gritou: Mentira! O bebê vivo é meu! Nenhuma testemunha, nenhuma prova. Apenas 2 mulheres, um bebê vivo, um bebê morto. Salomão ouviu em silêncio. Então disse calmamente: Tragam-me uma espada. A espada veio. Ele a levantou. Dividam a criança viva em 2 partes. Deem metade a uma e metade à outra. O salão congelou. A primeira mulher gritou: Sim! Que não seja nem meu nem dela, dividam! Mas a segunda caiu de joelhos. Não, meu senhor, deem o bebê a ela, apenas não o matem. Salomão baixou a espada. Deem o bebê à segunda mulher. Ela é a verdadeira mãe. A notícia se espalhou como fogo. Em toda Israel, em toda Judá, o povo sussurrava: Deus está com ele. Mas sabedoria para julgar outros é fácil. O verdadeiro teste viria quando Salomão tivesse que julgar a si mesmo. O que você pediria se Deus aparecesse hoje e dissesse: Pede-me o que quiseres. Seja honesto. Não a resposta certa, a resposta real. Porque o que você pede revela quem você é. E mais importante, o que você não pede revela o que você já perdeu. Salomão pediu sabedoria porque sabia que sem ela, tudo mais seria cinzas. E você, o que está construindo sem fundação? Os anos seguintes foram inacreditáveis. Imagine, ouro fluindo como rios, caravanas de especiarias vindas da Arábia, navios retornando de Tarsis carregados de marfim, macacos, pavões. A sabedoria de Salomão atraiu reis de nações distantes. Eles vinham com perguntas impossíveis, enigmas, dilemas filosóficos, estratégias políticas, e Salomão respondia a todos. Sua fama chegou aos confins do mundo conhecido. Ele escreveu 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos, estudou botânica desde o cedro do Líbano até o isopo que brota da parede. Dissertou sobre animais, aves, répteis, peixes. Salomão não era apenas rei. Ele era sábio, cientista, poeta, filósofo. E Israel se tornou a superpotência do Oriente Médio. Mas havia algo maior do que tudo isso, algo que Davi sonhara, mas nunca pôde construir por ter derramado muito sangue. O templo, a casa de Deus. Davi preparou os materiais, juntou toneladas de ouro, prata, bronze, recrutou os melhores artesãos, traçou os planos e, com lágrimas nos olhos, disse a Salomão: Tu edificarás a casa ao meu nome. Levou 7 anos, 180.000 trabalhadores, 30.000 enviados ao Líbano para cortar cedros, 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra. As pedras eram tão perfeitamente cortadas que o templo foi erguido em silêncio absoluto. Nem martelo, nem machado foram ouvidos durante a construção. Como se Deus mesmo segurasse cada pedra no lugar. O dia da dedicação. Imagine, o sol nascendo sobre Jerusalém. O templo resplandecente em ouro puro. Paredes cobertas, altar coberto, até o chão coberto. Salomão em vestes reais diante de todo o povo. A Arca da Aliança sendo levada para o Santo dos Santos.
E então, Salomão orou: mas de verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Era uma oração de 8 minutos, humilde, poderosa, profética. E quando terminou, uma nuvem encheu a casa do Senhor, tão espessa que os sacerdotes não podiam permanecer para ministrar. A glória de Deus encheu o templo. O povo caiu de rosto em terra. E pela primeira vez desde o Êxodo, Deus habitava no meio de Israel. Salomão, de joelhos, chorou. Ele havia feito o impossível. A fama de Salomão atravessou desertos e montanhas. E um dia, uma rainha ouviu falar dele. A rainha de Sabá, poderosa, rica, cética. Ela veio com presentes impossíveis, 120 talentos de ouro, especiarias em quantidade jamais vista, pedras preciosas. E ela veio com perguntas difíceis, enigmas que ela acreditava não poderem ser respondidos. Mas Salomão respondeu tudo. Ela viu o palácio, viu o templo, viu a organização, a sabedoria, a glória. E ela disse atônita: nem metade me foi dito. Tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. E então, algo profundo. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Ela viu Deus em Salomão. Mas enquanto o mundo via glória, algo sombrio começava a crescer no coração do rei. Porque nem todo brilho é luz. Às vezes, é só o reflexo do ouro. Você já teve tudo o que queria e ainda se sentiu vazio? Salomão construiu o templo, conquistou reinos, acumulou sabedoria, e ainda não era suficiente. Porque existe uma diferença entre conquista e contentamento, entre sucesso e satisfação. E Salomão estava prestes a aprender da pior forma possível. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. No auge da glória, algo mudou. Não de repente, não com um estrondo, mas devagar, como veneno. Salomão fez alianças, muitas alianças, com o Egito, Moabe, Amon, Edom, Sidom, com os heteus. E cada aliança vinha com um casamento, uma princesa, depois outra, depois outra. A Torá era clara. O rei não multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie. Deuteronômio 17, 17. Mas Salomão pensou: eu sou sábio. Eu posso controlar isso. Pausa pesada. Ele não podia. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres. Leia esse número de novo. 1000. Cada uma trouxe seus deuses, seus altares, seus rituais. E Salomão, o homem que construiu o templo para o Deus vivo, começou a permitir. Primeiro, apenas tolerância. Deixe-as adorar como quiserem. Depois, concessão. Construirei altares para que elas se sintam em casa. E então, participação. E sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. O homem que conversou com Deus agora queimava incenso para Astarote, deusa dos Sidônios, para Quemós, deus abominável de Moabe, para Moloque, o deus ao qual se sacrificavam crianças. Em Jerusalém, diante do templo, aos olhos de todos, a ira divina. E Deus estava irado. Visto que fizeste isso, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Mas por causa de Davi, por causa de Jerusalém, Deus acrescentou: não o farei nos teus dias, das mãos de teu filho o rasgarei. Porém não rasgarei todo o reino, uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém. Salomão ouviu, mas não mudou. O vazio de Eclesiastes. Foi nesse período que Salomão escreveu Eclesiastes, e ele escreveu como um homem que tinha tudo, e descobriu que tudo era nada.
Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ele testou o prazer, todas as formas dele. Testou a sabedoria e descobriu que só aumentava a dor. Testou a construção, os projetos, os jardins, os prazeres carnais, o ouro. E no final escreveu: olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Imagine, o homem mais sábio do mundo chegando à conclusão de que a vida não tem sentido, porque ele buscou sentido em todos os lugares errados. E agora, enquanto Salomão envelhecida em seu palácio dourado, rodeado de 1000 mulheres e deuses estrangeiros, inimigos começaram a surgir, porque Deus já não lutava por ele, e o reino que levou décadas para ser construído estava prestes a desmoronar. Sabe qual é o perigo da sabedoria? Você começa a acreditar que está acima das regras. Isso se aplica aos outros, não a mim. Eu sei o que estou fazendo. Salomão sabia que não deveria multiplicar mulheres. Sabia que não deveria adorar outros deuses. Mas ele pensou que sua sabedoria o protegeria. Ela não protegeu. E hoje, quais regras você está quebrando porque acha que é esperto demais para sofrer as consequências? O reino começou a sangrar. Hadad, o edomita, que fugira ainda criança da matança de Davi, retornou do Egito. Ele se tornou adversário de Salomão todos os dias de sua vida. Rezon, filho de Eliada, levantou-se na Síria e reinou em Damasco. Ele odiava Israel e foi adversário todos os dias de Salomão. E então, o pior, Jeroboão, um jovem valente, capaz. Salomão o promoveu sobre todo o trabalho da casa de José. Mas um dia, enquanto Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aías o encontrou no caminho. Aías vestia uma capa nova, e diante de Jeroboão, ele a rasgou em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Quando Salomão soube, tentou matar Jeroboão. Mas Jeroboão fugiu para o Egito, e lá esperou. Esperou Salomão morrer. Salomão reinou 40 anos. 40 anos de glória, 40 anos de sabedoria, 40 anos de grandeza e decadência. E quando morreu, foi enterrado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, jovem, arrogante, tolo. O povo se reuniu em Siquém para coroar Roboão. E eles fizeram um pedido simples: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Salomão, em sua busca por glória, havia escravizado o povo. Impostos esmagadores, trabalhos forçados, grandeza construída sobre as costas de seu próprio povo. Roboão pediu 3 dias, consultou os anciãos: o que me aconselhais? E eles disseram: serve hoje a este povo e dize-lhes boas palavras, e eles serão teus servos para sempre. Mas Roboão rejeitou esse conselho. Consultou os jovens que cresceram com ele. E eles disseram: assim falarás a este povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Se meu pai carregou sobre vós um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Roboão voltou ao povo e disse exatamente isso. O povo ouviu e gritou: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, prove agora da tua própria casa, ó Davi. Israel se rebelou. 10 tribos se separaram. Fizeram Jeroboão rei sobre elas. Apenas Judá e Benjamim permaneceram com a casa de Davi. O reino de Salomão, o reino mais glorioso que Israel já viu, foi dividido em 2, e nunca mais seria reunido. Tudo como Deus havia dito. Porque Salomão desviou seu coração, porque ele multiplicou mulheres, porque ele adorou outros deuses. O reino que Davi conquistou com sangue, que Salomão glorificou com ouro, foi despedaçado como a capa do profeta. E pior, Jeroboão, temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar, ergueu 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, e disse:
Basta de subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel. O pecado de Salomão gerou o pecado de uma nação inteira. Mas espere, porque mesmo na queda, mesmo na destruição, Salomão deixaria algo que atravessaria milênios, algo que mudaria o mundo. Não ouro, não templos, mas palavras. Suas decisões nunca afetam apenas você. Salomão pensou que suas escolhas eram pessoais, que ele podia adorar outros deuses sem consequências, mas seu pecado partiu uma nação, destruiu gerações, levou ao exílio. E hoje, o que você está fazendo que vai impactar seus filhos, seus netos, as pessoas que confiam em você? Porque legados não são construídos apenas com sucessos, são construídos com escolhas diárias. E Salomão deixou ambos. Salomão morreu, seu reino foi dividido, sua glória desmoronou, mas algo permaneceu: palavras. Provérbios. 3.000 provérbios condensados em 31 capítulos de sabedoria atemporal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eclesiastes. A jornada existencial de um homem que teve tudo e descobriu que sem Deus tudo é vazio. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Cânticos. O poema de amor mais belo já escrito, que celebra a intimidade, a paixão, o romance dado por Deus. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. 3 livros, 3 perspectivas, 3 lições. Então, o que aprendemos com Salomão? Que a sabedoria sem obediência é inútil, que você pode construir impérios e ainda perder sua alma, que Deus dá dons incríveis, mas eles não substituem um coração fiel, que o pecado sempre tem consequências e que mesmo quando você falha, Deus pode usar até seus erros para ensinar gerações. Porque se Salomão não tivesse caído, não teríamos Eclesiastes. Não teríamos a advertência brutal e honesta de um homem que experimentou tudo e descobriu que apenas Deus basta. O templo de Salomão não durou para sempre. Foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C., reconstruído por Zorobabel, mas sem a mesma glória, reformado por Herodes, mas ainda vazio. Até que um dia, um carpinteiro de Nazaré caminhou até ele e disse: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Ele não falava do templo de pedra, falava de si mesmo. Porque o verdadeiro templo não foi construído por Salomão, foi Jesus. Salomão construiu uma casa onde Deus visitava. Jesus é a casa onde Deus habita. E mais, Jesus é o que Salomão deveria ter sido: filho de Davi, cheio de sabedoria, rei de paz. Mas diferente de Salomão, Jesus nunca desviou. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele reinou, mas não em ouro, em amor. Ele construiu, mas não um templo físico. Construiu a igreja, o corpo vivo, e ele não falhou. Salomão viveu 60 anos, talvez 70. Desses, cerca de 40 em glória. E os últimos, em declínio, em compromisso, em idolatria. Mas sabe qual foi sua última palavra registrada? No final de Eclesiastes, depois de experimentar tudo, depois de falhar em tudo, ele escreve: de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a sabedoria final. Não é inteligência, não é poder, não é glória, é temer a Deus, é obedecê-lo, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Então aqui está a verdade que Salomão descobriu tarde demais. Você pode ter sabedoria para governar nações e ainda ser tolo com seu próprio coração.
Você pode construir o templo mais glorioso da terra e ainda deixar sua alma vazia. Você pode acumular ouro, conhecimento, fama e ainda morrer vazio. Mas há uma coisa que você não pode fazer. Você não pode servir a dois senhores. Salomão tentou e perdeu tudo. 1000 mulheres não preencheram o vazio de Salomão. 70 toneladas de ouro não compraram sua paz. A sabedoria de Deus não o salvou quando ele escolheu desobedecê-lo. E hoje, neste exato momento, você está construindo seu próprio reino. Talvez não seja feito de ouro. Talvez seja feito de ambição, de relacionamentos, de prazeres, de aprovação, de conquistas. E a pergunta não é: quanto você vai construir? A pergunta é: sobre qual fundação você está construindo? Porque Salomão construiu sobre areia. E quando as águas vieram, e elas sempre vêm, tudo desmoronou. Mas aqui está a beleza. Mesmo na ruína de Salomão, Deus estava escrevendo uma história maior. Daquela linhagem quebrada, daquele reino dividido, daquele legado manchado, viria Jesus, o filho de Davi, o Rei eterno, aquele que não desviaria, aquele que não se curvaria a outros deuses, aquele que construiria um reino que nunca seria dividido. E sabe o que isso significa? Significa que seus fracassos não são o fim da história. Significa que Deus pode usar até suas ruínas para construir algo eterno. Significa que não é tarde demais. Salomão teve tudo e perdeu tudo, mas ele nos deixou um mapa escrito em seus próprios erros. Em Provérbios, ele nos ensina o caminho da sabedoria. Em Eclesiastes, ele nos adverte sobre o caminho do vazio. Em Cânticos, ele nos lembra que o amor verdadeiro é um dom sagrado. 3 livros, uma vida, uma mensagem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Não depois. Não quando você tiver sucesso. Não quando for conveniente. Agora. Porque a sabedoria não é saber tudo. A sabedoria é obedecer àquele que sabe tudo. E Salomão aprendeu isso tarde demais. Imagine Salomão nos seus últimos dias, velho, cercado de ídolos que ele mesmo ergueu, de mulheres que perverteram seu coração, de um reino prestes a se despedaçar. Ele olha para o templo que construiu, ainda brilhando ao sol, e talvez, apenas talvez, ele sussurre: de que adiantou todo o ouro, toda a glória, toda a sabedoria? E ele não pode desfazer suas escolhas, não pode trazer o reino de volta, não pode apagar os altares que construiu para deuses falsos. Tudo o que ele pode fazer é escrever. Escrever para que você não cometa os mesmos erros. Escrever para que você saiba: não vale a pena. O prazer passa, a glória desvanece, o ouro enferruja. Mas Deus permanece. E um coração fiel vale mais que 1000 reinos. Então aqui está a sua escolha hoje. Você vai aprender com Salomão, ou repetir sua história. Você vai construir sobre a rocha ou sobre a areia? Você vai perseguir sabedoria e esquecer obediência? Ou vai temer a Deus e guardar seus mandamentos? Porque no final, e sempre há um final, apenas uma coisa importa: o que você fez com o que Deus te deu. Salomão recebeu sabedoria e a desperdiçou. Você ainda tem tempo. Esta foi a história do rei mais sábio que já viveu, e de como ele descobriu tarde demais que sabedoria sem Deus é apenas loucura disfarçada, que glória sem obediência é apenas orgulho condenado, e que você pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder sua própria alma. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.